Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua presença. Colocamos diante de ti as nossas preocupações, colocamos em ti as nossas inquietações e nos acalmamos, Senhor, na tua presença nesse momento. Nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Nós colocamos tudo diante de ti. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Gente, eu quero conversar com vocês hoje. Vai ser um pouco roda de conversa mesmo, mas aquela roda de conversa meio café teológico, sabe? Por conta, e ó, por favor, aqui eu estou fazendo primeiro aquele disclaimer, né? Olha, atenção, por favor, não me interpretem mal. Eu não vou, por conta de tudo que está acontecendo em termos de política partidária, eleições e tal, eu me inspirei a puxar alguns textos do Novo Testamento para que vocês percebam como Jesus ele se relacionava ou se relacionou com o poder político da sua época. E aí a gente vai vendo a partir da conjuntura como esses embates eles eram. Se eram embates assim, tranquilos, civilizados, ou se o negócio pegava mais um fight mais pancado. E para isso, eu separei alguns textos e a gente vai conversar sobre eles, certo? Eu só vou fazer agora para a gente poder ganhar tempo. Eu não vou poder seguir todos os textos juntos, então a gente vai fazer um exercíciozinho simples aqui e eu vou ter que separar vocês em partes aí, né? Quem é gravem aí Lucas capítulo 13 do 31 ao 34. Lucas 13 do 31 ao 34. Vocês podem sentar, conversem aí. O que eu quero com esses textos? Cada um de vocês, cada um grupo, vai ler o texto e vai tentar entender qual era o problema. Se o problema era único, exclusivamente político ou espiritual. Eu quero que vocês entendam dessa maneira, ok? Leiam o texto com esse olhar. O texto era... o conjunto era espiritual ou era político? Qual era o problema que estava ali? É nesse caminho que eu queria que vocês lessem o texto. Então, o primeiro, Lucas 13, do 31 ao 34. Quem é o 2? O 2, Mateus 17, 24 e 27 ao 27. Mateus 17, do 24 ao 27. Quem é o 3? 3, Marcos 15, do 1 ao 15, Marcos 15, do 1 ao 15. Quem é o 4? Lucas 20, do 19 ao 26. Lucas 20, do 19 ao 26. Quem é o 5? Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Ok? Esse é o fio de leitura. Vocês vão tentar perceber qual era o problema. O problema era espiritual, ou o problema era político, ou o problema eram as duas coisas. O que vocês pensam? Ok? Corrido, né? Mas precisa ser assim. Quem ficou com o texto 4, Lucas 20, do 19 ao 26. Quem ficou com Lucas 20, do 19 ao 26? Quem ficou com o texto 4? Não estou prestando atenção, não. Então. Não, quem está com o texto 4? Quem é? Eu era o 3. Não, é lá. Tá bom. Não estou prestando atenção, não. Mas eu já escutei, viu? Gente, primeira pergunta que eu faço para vocês. O problema aqui é espiritual ou é político? Por quê? Porque eles estavam querendo pegar Jesus, mas em cima da lei, né? Dos impostos, o que era definido por lei. Na lei civil. Sim. Então aqui o problema
era que eles queriam empurrar Jesus para o polo da autoridade romana, certo? E aí eles estavam usando um ardil para tentar fazer com que ele fosse acusado de um crime civil, certo? Então, só concluir o raciocínio. Aqui então eu posso extrair disso um primeiro argumento, uma primeira assertiva aqui. Jesus, a gente tem, nós evangélicos, eu vou colocar nós evangélicos, vou botar tudo no mesmo saco, tá? A gente tem uma tendência de espiritualizar a caminhada de Jesus e achar que Jesus foi apenas um ente espiritual que não mexia com questões, vamos dizer assim, concretas, da realidade concreta, lei civil, embate com a política e tal. E aqui vocês estão vendo que não é bem assim. Lucas 13 é o primeiro, é o 1, quem está com 1? Lucas 13, 31 a 34. O problema era político ou era espiritual? Passa pelos dois, né? Pelo que parece. Porque na primeira resposta é espiritual, que ele faz curas e anda por aí, mas terceiriza a permissão para ele continuar andando por Jerusalém. Quem é Herodes aí? Porque alguém fala, né? Olha, a pergunta aqui é: tem alguém querendo te matar. E quem é? É o Herodes, é o rei. O problema é político ou é espiritual? Passa pelos dois. Começa espiritual, acaba político. Vocês estão percebendo que a questão aqui é um Jesus caminhando pelas periferias, aí ele aponta para Jerusalém, porque ele diz: olha, eu vou fazer isso hoje, amanhã e depois, mas eu vou para Jerusalém. Ou seja, o cara está na periferia, quase um incitador dizendo: periferia vai chegar. É mais ou menos assim, lá no centro do poder, que é Jerusalém. Está no texto. Então aqui realmente é uma questão política, mas é uma questão espiritual. Quem está com o texto 2, Mateus 17, 24, quem é? Vamos lá. O problema é político ou é espiritual? Eu achei aqui que começa com político, eu e a pastora, né? Tem também, acho que tem um espiritual, porque tem um milagre Aqui tem o milagre do peixe. peixe. Mas é político, porque Jesus também está cumprindo a lei. Uma determinação, exato. Aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês que esse imposto aqui ele é um imposto do templo que está previsto na Torá, está previsto em Êxodo. Então havia um imposto ao templo, não era só dízimo e oferta, mas um imposto ao templo. Só que como o judeu ele caminhava e usava a sua Torá como lei civil, para ele era lei. E o pessoal aqui queria pegá-lo de novo na questão civil. Então, vamos dizer assim, por uma questão espiritual, porque a fala de Jesus incomoda e esbarra, resvala em questões civis, concretas, políticas. Até aqui, está tudo bem? Ninguém vai me bater? Ok. Quem ficou com o texto de Marcos 15, do 1 ao 15? Agora sim. É um texto mais longo, um pouquinho, mas a questão é espiritual ou é política? Olha, Marco, esse texto antes de tudo, ele é emblemático, né? Porque você veja bem o primeiro versículo, diz que os sacerdotes, os principais, os escribas e todo o sinédrio prende, amarra Jesus e leva para Pilatos. Por quê? Porque eles não podiam condenar Jesus à morte, né? Mas lá adiante, depois de toda a história, como sabe, Pilatos interroga Jesus
Nesse trecho de Marcos 15, do 1 ao 15, há uma expressão que eu quero chamar a tua atenção, porque, como é que eu diria? Ela é emblemática, eu gostei dessa palavra. Qual era o nome do condenado lá que eles queriam soltar? Barrabás. A expressão, o nome Barrabás, é uma expressão de origem aramaica, hebraica, que significa bar, que é um prefixo de filho dele, e o ab, ou aba, que é pai. Ou seja, vamos soltar o filho do pai. Só que a multidão toda, nesse momento aqui, o evangelista coloca a multidão toda contra Jesus, a favor do filho do pai. Quem era Barrabás? Possivelmente, pelo que estava dizendo aqui, porque o texto diz qual era a condenação que estava sobre ele. Ele participou do assassinato coletivo. Provavelmente ele era um agitador judeu, talvez um zelota, vamos dizer assim, um combatente político, um revolucionário político que estava fazendo a sedição civil para que, não queremos Roma aqui. Por isso ele estava na mão de Roma para ser condenado. E nesse momento, a população, ao invés de Jesus, que era o ser, a gente sempre faz assim, né? O espiritual e o concreto, entre esse e esse, cara, eu vou com esse. Esse aqui tira a espada, pega todo mundo, reúne, se tiver que matar, mata. Eu vou com esse. Esse texto é um texto difícil, porque muitas vezes a gente se pergunta, mas peraí. Alguns dias antes, a população estava aclamando Jesus, dizendo, hosana que vem em nome do filho em nome do filho, hosana que vem Em nome do Senhor. em nome do Senhor. E como é que uma semana ou poucos dias depois, a mesma multidão é capaz de dizer que não, a gente quer o camarada que... Você está entendendo como é que é a coisa? Esse texto ele é emblemático porque você vê, aqui o evangelista faz dessa forma. Ele faz com que o poder político, civil, vá a favor de Jesus, dizendo, não, vocês estão equivocados, vocês têm que soltar. Ele não fala isso, mas o cara aqui não fez nada, não vejo nada. Foi lá para o outro lado, mas o outro não deu nada, ele é inocente. Mas o povo queria o Barrabás, porque talvez fosse alguém que tivesse bem envolvido com questões que estavam presentes, vamos dizer assim, no seu querer, na sua expectativa de libertação concreta naquele momento. Percebe? Aí eu vou para o quinto texto, que é um texto bem, vamos dizer assim, posterior, interpretação rabínica de Paulo, que está em Romanos 13, do 1 ao 7, que estava lá. O que o texto fala? Vamos lá, povo do número 5 aí. Fala sobre a submissão às autoridades constituídas. Poder civil. Poder civil. Meu entendimento, Sim. não necessariamente do Beto que está vendo aqui, esse texto, ele tanto trata do político quanto do espiritual. Ele fala politicamente que nós devemos submeter as autoridades, espiritual dizendo que toda autoridade é constituída por Deus. Eu particularmente acho Paulo parcial. Paulo era cidadão romano, então Para ele é mais fácil, né, Franklin? Para ele é mais fácil. Não é bem assim que a banda toca. Exemplo, Daniel 3. Estrangeiro. Eles estavam ali debaixo de uma autoridade que, se for para esse contexto todo aqui, foi instituído por Deus. O próprio Deus levou o povo de Israel para o cativeiro, e ele falou isso através dos profetas, e levaria, ou seja, tudo que estava acontecendo ali em Daniel era de Deus. Os três
Sadraque, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a obedecer aquela autoridade. E Deus chancelou essa recusa. Eles foram para a fornalha e Deus se manifestou. O próprio Cristo, a gente crê que é uma figura de Cristo lá em uma Daniel. teofania ali, e o próprio Cristo, Deus chancela, de forma que eles foram salvos da fornalha. Então, há controvérsia. Há controvérsia. Bom, isso é muito gostoso, a gente está lidando com isso por várias razões. Primeiro, nós conseguimos conversar sobre isso, sem nos degladiarmos. Segundo, e aqui é o tal do disclaimer, depois eu vou ter que assistir de novo ali para ver o que vai editar ou não. Hoje, vocês devem ter percebido, devem estar percebendo a tal da, vou colocar entre aspas, tá? Polarização político-partidária, etc, etc. Que adentrou no meio evangélico a ponto de, literalmente, separar até mesmo famílias. Quando, na verdade, quando a gente vai para o texto bíblico, o que a gente vê em muitas ocasiões é um Jesus que se envolve com questões concretas, tem os seus embates e ele não foi unanimidade no meio do seu povo, no meio do seu próprio povo. Mas nem por isso ele deixou de falar, dizer o que tinha que ser dito, etc, etc, etc. E nem por isso a gente hoje vai também se omitir e dizer, eu não vou me envolver. Não. A ação espiritual nossa no dia a dia, ela tem reflexos na concretude, aqui no chão da cidade. Então a nossa maneira de dizer sobre justiça social, sobre o reino como um todo, ela vai impactar a nossa forma de fazer política e de sermos cidadãos. O grande problema é que a gente não pode, isso a gente não pode esquecer dos princípios. Quais são os princípios? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se eu firo esses princípios, alguma coisa está errada. Outra coisa que a gente também tem que prestar muita atenção, gente. E aqui, aquele texto de quem é essa moeda, essa efígie, essa inscrição, aquilo ali é uma chave de leitura e também para nós, uma chave argumentativa. Aqueles partidários, eles queriam colocar Jesus contra o poder civil. Contra o poder civil tinha alguém, um nome que estava reinando, tinha uma conjuntura, tinha uma lei, enfim, tinha um caso concreto ali. E se ele, de alguma maneira, falasse algo fora da casinha, o pessoal já ia, ele está dizendo para não pagar imposto. O que é que Jesus faz? Veja, ele devolve a pergunta. Olha a resposta dele. De quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? Ele não entra no detalhe, ele não entra no mérito se deve ou não pagar o imposto. Será que eu posso usar essa palavra? Ele tergiversa. Tergiversou. Posso falar isso? Pode. Tergiversar é passar assim, raspando, mas não. Posso? A primeira coisa que eu preciso saber é o que é tergiversar. Tergiversar é você perguntar um negócio. Pergunta um negócio para Gisele. Gisele, tá sol lá, tá sol lá fora. Aí a Gisele, olha, ontem choveu, anteontem choveu. Mas, inclusive, a minha filha não comeu, meu filho hoje comeu, tomou café. Rolando Léo. Tergiversar é passar pelo assunto sem definir, sem se posicionar. E o que ele faz? Ele, de forma muito brilhante, ele devolve a pergunta tergiversando. Ele diz, o que vocês acham? Bom, de quem é essa moeda?
De quem é essa efígie? De quem é essa... Então dá para ele o que é dele, mas ele não respondeu. Porque para ele, o importante não era entrar na pilha, era simplesmente, bom, qual é o meu foco? O meu foco é aquele texto, se não me engano, aquele que nós demos no Lucas 20. Hoje e amanhã eu curo enfermo. Esse era o foco. O que eu penso, gente? Aí eu vou dizer, eu marco, tá? Não é a igreja metodista, eu marco. Muitas vezes nós perdemos o foco. Nós, povo evangélico, perdemos o foco. E aí a gente fica falando de candidato ao partido A e candidato ao partido B. Aí eu falo, olha, eu vou por aqui, então você é abortista, você é... Não, mas eu não disse isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí com isso, a gente... nós evangélicos permitimos que o divisionismo no seio da sociedade e olha, gente, nesse ponto que a gente precisa ter foco. Nós temos aqui, pelo texto bíblico, nós temos como falar sobre justiça, falar sobre reino de Deus, falar sobre todas essas coisas, independentemente se você é de esquerda, de centro ou de direita. Porque eu garanto a você, nenhuma das supostas três frentes aí, né, são contra a vida, são contra ou são a favor da pobreza. Não, todos queremos encontrar os caminhos. Quando você olha para o texto, e aqui eu vou levantar 3 textos que eu não passei para vocês verem como Jesus ele tem um foco. Lá em João 4:27, olha aí, Jesus ele era tão fora da curva que ele impacta até mesmo aqueles que andam com ele. Qual é a pergunta que ele faz aí em João 4:27? Eles ficam assim, estarrecidos. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quem era essa mulher? Samaritana. Samaritana. Qual era o nome dela? Nem nome tem. Para vocês verem, o negócio era tão que o evangelista nem relatou. E a questão não era só a mulher, mas pior, era a samaritana. Vocês acham mesmo que os discípulos de Jesus eles devem ter perguntado, assim, devem ter feito aquele questionamento íntimo? Está errado, Jesus. Vai falar com uma mulher samaritana. Pior, vá agora para João 4:35. O que ele diz? Dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo que erguei os olhos e dei os campos, pois já branquejo para a ceifa. Há um teólogo que ele tem eu vou colocar assim, uma hipótese. A hipótese dele era de que eles estavam conversando ali, no calor das emoções, e Jesus, na fala, talvez uma roda de conversa, ele levanta e olha, e diz assim: em verdade eu digo que os campos estão brancos para a ceifa. Ele tinha acabado de falar de samaritano. Acabei de mandar para vocês aí como os samaritanos se vestem. Olha aí. Até me arrepio, cara. Veja, Jesus está propondo um recomeço, um novo começo, de unidade, de unificação do seu próprio povo. Lembram vocês? Quando Jesus ele faz aquela divisão de 2 em 2 dos 70, talvez vocês lembrem, ele diz: não entreis
não vai para os gentios e nem entreis em terra de samaritanos, mas tão somente vocês têm que buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é um texto. Só que em vários outros momentos Jesus ele está propondo, porque vocês sabiam, os samaritanos, gente, usam a mesma Torá, o mesmo Pentateuco. Eles seguem a mesma lei. Não seguem a Torá oral e não seguem o restante dos textos, mas a mesma lei. Aí vem aquela fala de Jesus que está presente, abre comigo, Lucas 10, 33. Veja, no meio de uma discussão teológica com o escriba questiona ele: quem é o meu próximo? A partir do conhecido texto lá de Deuteronômio 6, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí o escriba, quem é o meu próximo? Aí Jesus propõe a parábola do bom samaritano. Começando a parábola dizendo que a ação do levita, a ação do sacerdote, não foram as mais, vamos dizer assim, corretas, mas que a ação do samaritano foi a correta. Vocês acham mesmo que Jesus não tinha um foco? Ele não queria bater em alguma coisa? Sim? Vou dar uma bisonhada aqui. Não, pode. O samaritano não era judeu? Não. Quando houve a invasão do reino a queda de Samaria, reino do norte, caiu. O povo que estava lá foi exilado ou disperso. E os que invadiram trouxe gente de outros lugares. Essa gente de outros lugares começou a habitar ali. E esse povo, que não tinha raiz judaica, não tinha nada, é que começou a ser, vamos colocar assim, evangelizado de novo pelos judeus, para que eles aprendessem. Então eles pegaram a Torá e vamos ensinar para esse povo que não sabe nada. Então é só que sempre houve uma rusga. Vocês não são povo, vocês não vieram lá do seio de Abraão, vocês vieram se habitar de onde? Aí essa é a questão. Para eles, os samaritanos, o lugar de adorar é lá no Monte Gerizim. Para o judeu, o lugar de adorar é o Monte Sião. Então, reino do norte e reino do sul, isso foi uma questão. Então não era igual. Mas o que Jesus propõe é que eles retomem. Vocês estão vendo, gente, como é difícil uma fala que, vamos dizer assim, é espiritual no sentido de plantio do reino, mas que ela inevitavelmente vai esbarrar em questões políticas, da concretude, do dia a dia, do chão. Não tem como. Não dá para desassociar um ativismo religioso sério, né? Um ativismo, uma vida de comunhão com Deus, de uma vida de comunhão com o próximo. A cruz ali, ela já fala isso, né? É para cima e vertical e horizontal. Então, não tem como a gente se alienar. Gente, com isso aqui, com esse, como eu falei, é uma roda de conversa para a gente pensar. Eu preciso que vocês entendam e valorizem essa orgulho denominacional. Em que sentido? Nós conseguimos parar e conversar sobre isso dentro do templo. Conseguimos conversar. E isso é uma coisa que muitos lugares nos redis evangélicos atualmente, isso não é possível. Então isso é algo que a gente precisa valorizar. O espaço do diálogo, o espaço da reflexão, sejamos nós da ala A ou B. Então isso é algo que nós não podemos transigir, não podemos abrir mão. Que é uma das marcas do protestantismo, que é a gente poder refletir de forma lúcida questões, né, pacífica, questões que estão vinculadas no nosso dia a dia, certo? Todos receberam a foto dos samaritanos aí, o branco? Quando eu recebi essa primeira foto, quando eu soube, né, eu li essa hipótese, né, de que Jesus não estava falando de forma
assim, apenas figurada, mas ele estava falando de uma forma figurada, olhando para samaritanos. Aí eu falei, mas da onde o cara tira isso? Aí eu fui ver, não, o samaritano se veste de branco, faz sentido. E aí, eu fiquei naquela, cara, o cara queria trazer gente que para o povo não era gente. E aí eu fico imaginando, trazendo de novo aqui para a nossa realidade. Vocês já imaginaram, gente, como seria, né? Constrangedor, difícil, turbulento, começar a entrar gente por aquela porta, que a gente, vamos dizer assim, teria alguma dificuldade, porque senão vai ter que editar de novo. Vocês percebem como isso... E isso é algo que nós vamos precisar refletir, pensar, discutir a partir de agora. Quer dizer, já devíamos estar pensando sobre isso. Sobre a questão dos LGBT+, sobre a questão dos, eventualmente, de casamentos mistos, sobre questões que envolvam opções político-partidárias e tudo mais. Porque muitas coisas que nós dizemos, sim, nós, à luz da Bíblia, não aprovamos. A Bíblia diz que não é assim que funciona. Mas a Bíblia também diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Quem julga é Deus. Quem vai julgar o pecado dela é Deus. Outra, quando a gente vem à mesa da ceia, a mesa de quem é? Da pastora Nancy. Não. É do Senhor. E o que Paulo diz? O rabino lá, Paulo diz: olha, examine-se a si mesmo, cada um. Aí o que acontece? Nós nos arvoramos no direito, ou queremos ocupar o espaço, o lugar do juiz e do dono da igreja. Nós mais fazemos, né? E aí, gente, isso que é um negócio, porque no nosso dia a dia, isso a gente faz. Eu vou falar a gente no sentido amplo dos evangélicos, porque agora, gente, eu não posso mais andar no meu trabalho e dizer que sou evangélico, porque o pessoal vai dizer: então você é a favor de fulano, de meu... Gente, então... Mas não é assim que fala, assim, eu sou cristão metodista, é assim que eu falo. Porque nós vamos ter que agora desconstruir a pecha de retrógrados, conservadores no mau sentido e tal, e porque as pessoas já não acreditam na nossa fala de amor e de acolhida. Percebem? Volto para o texto de Barrabás. O povo estava clamando por Barrabás, que era o filho do pai, mas no entanto o que merecia, né, deveria ser absolvido, foi condenado. Vocês percebem que nem sempre a multidão, ela... Então, assim, tudo isso são coisas que eu estou trazendo à tona para nós refletirmos, não para fazermos política partidária, para refletirmos. Tá certo? E aí, com isso, gente, o que eu preciso que vocês levem adiante é essa reflexão. O mais importante é o amor. Isso é o mais importante. Amém? Deus Pai, obrigado ao Senhor por esse momento de reflexão. Obrigado, Senhor. Senhor, permita nós o entendimento do que está acontecendo, da importância, Senhor, desse momento que está ocorrendo, que ele não possa vir destruir os laços familiares. Sim. Que a gente tem percebido, Senhor, por causa de diferenças pessoais e políticas, as famílias estão se distanciando, os amigos estão se distanciando, os comércios estão sofrendo influência. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos, Senhor, entendimento do que está acontecendo. Amém. Seja com cada um de nós, de cada um que representa as suas famílias, aí presente e aqui, Senhor, congregados. Dá-nos, Senhor,
dia abençoado. Amém. E uma semana, Senhor, que está provida com tribulações. Sim, Senhor. Notícias que estão toda hora dando atormentos espirituais, físicos, mentais. Sim. Que nós possamos, Senhor, prosseguir esperando na paz uma solução para isso. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.